Olá, gente. Boa noite. Não é? Espero que todos vocês estejam aí concentrados. E vamos a mais uma aula de Química, né? Professor Weldo aqui. Espero que vocês estejam aí bem, todos, certo? E vamos para a aula de hoje. A gente vai dividir em dois momentos, né? Essa primeira parte eu vou trabalhar equilíbrio químico, dando continuidade, né, com deslocamento do equilíbrio, para que lado o equilíbrio químico se desloca, né, como se diz basicamente. E no segundo momento eu vou trabalhar a função orgânica álcool, tá? Eu preferi trabalhar funções orgânicas de uma maneira bem específica. Eu poderia generalizar, gravar uma videoaula de 10 minutos, por exemplo, com todas as funções orgânicas, bem resumidamente, mas de repente poderia ficar uma compreensão meio subentendida e não tão significativa quanto vocês precisam para se sair bem numa prova de Enem que exige tanto conhecimento da gente, tá? Então eu preferi trabalhar de uma maneira assim mais isolada cada função orgânica. A gente já viu hidrocarbonetos, né, o assunto pré-vestibular que a gente está trabalhando, e agora eu trouxe álcool. Então, só organizando as ideias, tá? Então, os pontos nos is, né? Agora eu vou trabalhar equilíbrio químico, certo? Princípio de Le Chatelier, a ideia de para que lado o equilíbrio químico se desloca quando ele é perturbado e tal. Segundo momento, função orgânica, né, destinada ao pré-vestibular. Primeiro aqui, destinada ao SSA, né, o seriado 2. Então, vamos tentar unificar aí, tá certo? Ok. Então, primeiro momento, a gente não pode começar a falar de equilíbrio químico, deslocamento de equilíbrio químico, sem antes pensar num cara chamado Henri Louis Le Chatelier, né? o velho Le Chatelier, certo? Esse cara dedicou grande parte da sua vida ao estudo do equilíbrio químico. Ele estudava sistemas, ele estudava situações em que ele considerava que atingiu-se um equilíbrio químico. Então ele dedicou grande parte, né, do seu juízo ao estudo desses sistemas em equilíbrio. E foi tirando suas conclusões, suas ideias, suas teses. E dentre essas ideias saiu uma que a gente conhece em química como princípio de Le Chatelier. Tá? O princípio de Le Chatelier, a ideia que ele tinha sobre um sistema em equilíbrio, basicamente, né, se tratava da seguinte forma. Ele acreditava que um sistema químico, quando estava em equilíbrio e acontecia alguma perturbação, alguma coisa que fazia o sistema sair do estado de equilíbrio, então esse equilíbrio químico, ele tentava de todas as maneiras voltar ao estado de equilíbrio inicialmente. Tá certo? Então, ele trabalhava em cima dessas ideias. É o princípio de Le Chatelier. O sistema em equilíbrio foi perturbado, aconteceu alguma coisa, então ele tenta voltar ao estado, diminuindo assim a perturbação e voltar ao estado de equilíbrio. Essa é a grande ideia de Chatelier. Tá? Então, dentro dessas ideias e conclusões que Le Chatelier teve, ele acreditou que tinha alguns efeitos que influenciavam, tá, na perturbação do estado de equilíbrio. Que fatores eram esses? Que critérios eram esses? Então, a gente trabalhar com a concentração, tá certo? A concentração era um fator que ele acreditava que alterava o estado de equilíbrio. Outro fator era a pressão. Quando a gente mexia no volume, quando a gente mexia na pressão, a gente alterava o comportamento da reação química, tá? O estado de equilíbrio que ela estava, ela ficava desequilibrada quando a gente alterava a pressão. Outro fator foi a temperatura. Ele acreditava que quando o químico, né, ou qualquer pessoa, estava ali com o sistema em equilíbrio e você diminuía a temperatura ou aumentava a temperatura, entende? Ou seja, você alterava a temperatura do sistema, você fazia assim o sistema que estava em equilíbrio ficar perturbado e sair do estado de equilíbrio, tá? Se deslocava para algum lado da reação. Que lado, professor? O senhor está falando de lado da reação, mas que lado? Vocês lembram que toda reação química em equilíbrio, ela vai ter, né, dois lados, o lado direto e o lado inverso. Só lembrando isso a vocês, que é importante resgatar esses conceitos. O lado direto é o lado em que os produtos estão sendo formados. Então, esse aqui é o direto, ó, lado direto, sentido direto. E o sentido inverso é esse sentido em que
a gente tem os produtos aqui, basicamente, né, se transformando aqui inicialmente em reagentes. Então, ó, nesse sentido da direita, nós temos o sentido direto e o sentido da esquerda, voltando, a gente tem um sentido inverso, tá certo? E, basicamente, o estado de equilíbrio é quando esses dois sentidos ocorrem com as mesmas velocidades, tanto o direto quanto o inverso. Então, vamos começar aqui a desenvolver as ideias, tá? Até pelo tempo eu não posso alongar muito. Enfim, então eu trouxe aqui o processo de Haber. Basicamente, em química, o processo de Haber é a produção de amônia. Então, ó, aqui na produção da amônia, nós temos o seguinte, ó, N2, tá? Reagindo com H2, produzindo, né, NH3, em equilíbrio com NH3. Em outras palavras, né, eu espero que todo mundo já saiba isso, isso aqui é o gás nitrogênio, aqui é o gás hidrogênio e aqui é o gás amônia, tá? Desculpa. Então, a concentração, se for mexida nela, no sistema em equilíbrio, a concentração vai ser um fator que vai alterar esse sistema de equilíbrio. Tá certo? O cara está ali em equilíbrio, está quietinho. Se alguma coisa mexer ali, alterar, né? No caso, na concentração, você colocou mais uma substância, você retirou mais aquela substância, diminuísse a concentração, diminuiu a quantidade, isso é fatal. Tá? O sistema vai sair do estado de equilíbrio e vai tentar, segundo Le Chatelier, vai tentar voltar ao estado inicial. Então, vamos entender o que é que acontece realmente com um sistema que está em equilíbrio quando eu mexo na concentração. Tá? Depois a gente vem para a pressão e, por último, na temperatura. Tá ok? Então, gente, eu trouxe esse sistema aqui, como eu já disse, que é basicamente o processo de formação da amônia, né, conhecido em química como processo de Haber. E esse processo vai ser a nossa reação química, que eu vou estar utilizando como exemplo. Ai, professor, vai ser sempre esse processo de Haber, quando se fala de deslocamento de equilíbrio? Não. Pode ser qualquer reação que esteja em equilíbrio. O entendimento vai ser sempre o mesmo, tá? Mexeu na concentração, o que é que vai acontecer? Mexeu na pressão, o que é que vai acontecer? Mexeu na temperatura, o que é que vai acontecer? Tá ok? Então, é importante, muito importante vocês entenderem o que é que acontece com o estado de equilíbrio quando você altera esses fatores. Vamos para o primeiro fator aqui no processo que eu escolhi como exemplo, não é? O processo de Haber, a formação da amônia. Eu estou perguntando o seguinte, ó, segundo esse processo de Haber, o que acontecerá, o que ocorrerá se adicionarmos gás nitrogênio? Então, o que é que vai acontecer com esse estado, ou esse sistema em equilíbrio? O que é que vai acontecer com ele se eu adicionar mais gás nitrogênio? Tá certo? Eu já tenho uma quantidade de gás nitrogênio aqui no sistema, atingiu-se o equilíbrio. Aí eu vou e coloco mais gás nitrogênio, eu aumento a concentração de gás nitrogênio. Então, o que é que vai acontecer com esse sistema que estava em equilíbrio? Ele vai se perturbar, né? Ele vai sair do estado de equilíbrio no momento. Mas vai acontecer o quê? Então, é aí que eu quero chegar, tá certo, gente? Na segunda pergunta, ele diz assim, ó, e se retirarmos? Então, se a gente retirar do sistema que está em equilíbrio, essa reação química aqui, se a gente retirar a amônia, tá? Vou até botar o Gzinho aqui para ficar igualzinho lá em cima, tá? Amônia, NH3 gasoso, tá certo? Então, se a gente retirar a amônia, o que é que acontece com o sistema? Então, ó, duas situações opostas, tá? Uma está adicionando, né? Você vai aumentar a concentração, e a outra está se retirando a substância, está diminuindo a concentração. Ok? Duas situações opostas. Então, fica atento o que é que vai acontecer. Na letra A, ou questão 1, exemplo 1, ele diz o que ocorrerá se adicionarmos N2. Então, se a gente adicionar N2, ó, a gente vai estar aumentando a quantidade dessa substância. Estão acompanhando aí? Estão entendendo? Então, se a gente aumentar, ou seja, adicionar essa substância, ó, o que é que vai acontecer com o sistema? Vai ser sempre assim a ideia. Se você aumentar aquela substância, o equilíbrio químico ele vai ser deslocado para o lado oposto. Entendido? Então, se você adicionar N2, ou seja, essa substância aqui, o equilíbrio vai ser deslocado para o lado oposto. Ou seja, ele vai favorecer, no caso, essa substância aqui, ó, que é o lado oposto. A setinha divide a reação em dois lados. Esse lado é o lado aqui dos reagentes e esse lado aqui é o lado dos produtos, tudo bem? Se eu estou adicionando N2,
então eu vou deslocar esse equilíbrio em sentido oposto, ou seja, eu vou estar favorecendo esse lado de cá, que no caso eu vou favorecer a substância amônia, que vai ser a resposta. Ó. Resposta, tá? Um Rzinho de resposta, vai ser assim, ó, o equilíbrio se desloca para a direita. Entendeu? Esse fato de o equilíbrio se desloca para a direita. Por quê? Porque eu aumentei N2. Se eu aumentei N2, o equilíbrio vai para o lado oposto. Tá certo? Então, está respondida a letra A. Na letra B, ele pergunta assim, ó, e se retirarmos NH3? Beleza. Se a gente retirar a NH3, que no caso é a amônia, tá aqui, se a gente retirar essa substância, a gente vai estar diminuindo ela. Aí o que é que vai acontecer? O equilíbrio, ele vai tentar ajudar a amônia, coitada. A amônia foi diminuída a quantidade dela, tá? Então, se você retirar a amônia, no caso aqui da reação escolhida, né, o exemplo que a gente está usando para explicar a vocês, então se você diminuir a concentração dessa substância, para que lado o equilíbrio vai ser deslocado? Para o lado esquerdo. Então, ó, essa é a resposta. Ó, tá? Se você está, quer dizer, minto, se você está retirando, tá? Se você está retirando a amônia, então o equilíbrio, ó, tá? O equilíbrio, você está diminuindo. É o contrário da letra A, né? Do exemplo 1. Você está diminuindo a concentração dessa substância aqui. Então, se você estiver diminuindo, aí o equilíbrio vem em direção da substância que está sendo diminuída. Agora, chegou, certo? Então, ó, se retirarmos NH3, ou se retirarmos qualquer substância, diminuindo a concentração dela, o equilíbrio vem em direção onde essa substância está sendo diminuída. Então, no caso, seria a mesma resposta. O equilíbrio se desloca para a direita. Sentiu aí? Entenda que ambas as situações estão se deslocando para a direita, mas a primeira foi uma adição de N2. Tá certo? A gente adicionou, aumentou a quantidade de N2. Na letra B, a gente está retirando, diminuindo. Né? Então, quando você diminui, para a gente passar para a pressão, finalizando. Quando a gente diminui a uma substância, o equilíbrio químico vem em direção da substância que você diminuiu. Se você aumentar a quantidade de qualquer substância, o equilíbrio ele se desloca para o lado oposto de onde você está aumentando. Fui claro? Ok. Vamos passar agora para os efeitos da pressão. Os efeitos da pressão vai ser o seguinte. O que ocorrerá com esse sistema ainda, hein? Fique esperto. A gente está usando ainda o processo de Haber como exemplo, tá certo? Então, o que ocorrerá se diminuirmos o volume do recipiente? Então, eu tenho esse sistema aqui de Haber, produção de amônia, que está em equilíbrio. E aí, eu diminuí o volume do recipiente. Então, tinha 5 litros, eu passei para 3 litros, um exemplo. Então, gente, quando a gente diminui o volume, tá, de um sistema que está em equilíbrio, né, de gases, principalmente, eu altero a pressão. É lógico. Pensem comigo, você tem um recipiente de 5 litros com 5 gramas de gás oxigênio. Se você tem esse mesmo gás num recipiente com essa mesma quantidade, num recipiente menor, as moléculas vão ficar mais próximas, a pressão vai ser maior, porque o que é pressão, basicamente? É o número de colisões entre as moléculas, né? É o número de choques, o atrito que vai ter entre as moléculas, né? A batida das moléculas no recipiente. Então, se você espreme aquilo ali, aperta aquilo ali, tá? Você está aumentando a pressão. Então, diminuir o volume significa, em outras palavras, está aumentando a pressão. Então, veja que são grandezas inversamente proporcionais. Aumentar a pressão quer dizer diminuir o volume e vice-versa. Então, volume e pressão trabalham de maneiras opostas. Quando eu diminuo o volume, o que é que eu vou estar fazendo com a pressão? Aumentando a pressão. Tudo bem? Então, fique esperto nesse jogo. Só preste atenção no que eu estou falando. Estou tentando ser bem claro e objetivo, tá?
Ó, volume e pressão são grandezas opostas. Quando você aumenta uma, a outra diminui. Então, se a questão está dizendo o que ocorrerá se diminuirmos o volume do recipiente, então uma coisa é certa, se você diminuir o volume, você vai estar aumentando a pressão. Ok? Fechou? Ô professor, e se eu estivesse aumentando o volume, você estaria diminuindo a pressão. Você estaria dando mais espaço para os gases ficarem livres, com mais liberdade. Eles não iam estar se chocando tanto. Eles teriam mais espaço, cara. Agora imagina você botar 100 pessoas dentro de um quarto, não é? Agora imagine você botando 100 pessoas num pátio, né? De show, onde rola ali, por exemplo, eventos, tal. 100 pessoas ali vai ser tranquilo. As pessoas vão ficar mais soltas, mais livres. Não é? Então, quando você diminui o espaço ali, a pressão, o choque, as pessoas batendo uma na outra, né? As moléculas, no caso, se chocando, vai ser maior. E a pressão aí, obviamente, seria maior. Então, fique esperto nisso aqui, tá? Para não alongar muito aí. Eu tenho quantos minutos ainda, gente? Um bocado, né? Não, desse primeiro momento, tá? Só para uns 10 minutos. Pronto, tá certo? Então, ó, já estou preocupado com o tempo aqui para ir organizando as ideias, tá certo? Não alongar muito. Então, vamos responder. Aqui a gente está trabalhando o segundo passo, tá? Efeitos da pressão. Então, o que ocorrerá se diminuirmos o volume? Em outras palavras, espero que você tenha entendido. Ao diminuirmos o volume quer dizer, ó, aumentar, vou até botar aqui em cima, tá? Para você entender, ó, a relação. Aumentar a pressão. Não é inverso, volume e pressão, pressão e volume? Então, se a questão está dizendo diminuição do volume, ele está falando de uma maneira subentendida, né? Para um bom entendedor, vai que a pressão estará aumentando, ok? E aí, professor, o que é que tem? Já entendi que diminuindo o volume, a pressão aumenta. Beleza. Aí eu quero saber agora de você o que vai acontecer com o sistema. Aquele processo ali, aquela reação química que está em equilíbrio. Certo? Se você diminuir o volume, ou em outras palavras, se você aumentar a pressão, tá certo? Aí eu quero que você entenda aqui agora, ó, resposta. O equilíbrio se desloca para, deixa eu olhar aqui, a direita. E aí, professor, por quê? Como? É simples, ó. Por que para a direita? Veja bem, você vai estar aumentando a pressão, né? Ou seja, diminuindo o volume. Então, você precisa agora entender esse jogo, que também é inverso. Quando você aumentar a pressão, sabe o que é que você está fazendo com o equilíbrio? O equilíbrio ele vai se deslocar para o lado com menor quantidade de moléculas gasosas. Ou seja, menor volume. Então, olha para o processo de Haber aqui, ou seja, a reação da produção da amônia, e veja quantos volumes você tem na reação. Olha só, preste atenção que aqui pode ficar complicado um pouquinho. Olha, quantos volumes eu tenho aqui? Eu tenho de N2 e tenho 3 de H2. Preste atenção. Eu tenho 1 mol, ok, de N2 e tenho 3 mol de H2. E desse lado da reação, eu tenho quantas moléculas? Bem, eu tenho aqui, ó, 2 mol de NH3. Então eu te pergunto, qual é o lado que eu tenho a menor quantidade de gases, de moléculas gasosas? Qual é o lado que eu tenho menor quantidade de volume? Eu tenho menor volume aqui desse lado, ou seja, só 2. Tá certo? Ó, 2 volumes. Vou botar até em vermelho aqui para que você entenda, tá? Ó, aqui desse lado eu tenho 2 volumes. E desse lado aqui eu tenho, ó, fique esperto, hein? 1 mais 3, 4 volumes. Viu? Sentiu a ideia? 1 mais 3, 4 volumes de moléculas gasosas. E desse lado, professor? Só 2. Então, qual é o lado que tem menos moléculas gasosas? Esse lado direito, né? A reação está aqui, olhando para ela, o meu lado direito é a amônia. Então, ó, por isso que eu estou dizendo, ó, o equilíbrio se desloca para a direita. Ah, professor, então definindo assim de uma maneira conclusiva.
Quando eu aumento a pressão, eu vou favorecer o lado que tem menos gases, né? Correto, perfeito, exatamente. Então fique esperto. Se você aumenta a pressão, você vai para o lado da reação, certo? Que tem menos moléculas gasosas. Se fosse o processo inverso, tá aqui. Segundo exemplo. E se aumentarmos o volume? Aí então vamos lá, pelo que eu expliquei até agora. Se a gente aumentar o volume, a gente vai estar fazendo o que com a pressão? Digam para mim. Se eu aumento o volume, a pressão vai estar diminuindo. Perfeito. Então, aumentar a pressão, diminuir a pressão. Então, eu estou botando os dois sentidos aqui, para que você entenda a relação. Se eu aumento o volume, eu diminuo a pressão, é instantâneo. Por quê? Volume e pressão são inversamente proporcionais. Então, gente, aumentar o volume, ou seja, diminuir a pressão, o que é que vai acontecer com o estado de equilíbrio dessa reação? O que é que vai acontecer com esse equilíbrio químico? Olha a resposta. O equilíbrio se desloca para vamos lá pensar agora comigo. A gente aprendeu que quando a gente aumenta a pressão ou diminui o volume, o equilíbrio se desloca para o lado que tem menos moléculas gasosas. Gente, se a gente aumentar o volume ou diminuir a pressão, o processo vai ser inverso. A gente vai favorecer o lado com mais moléculas gasosas. Então, volta aqui para a reação e procura. Tu já aprendesse a definir. Esse lado tem 2 volumes, né? 2 mol de moléculas NH3. E desse lado aqui, tem 3 aqui com mais 1 aqui, 4. Então, qual é o lado que tem mais volume de moléculas gasosas? Esse lado de cá. Então, a gente vai dizer que o equilíbrio, diminuindo a pressão ou aumentando o volume, vai se deslocar para a esquerda. Ou seja, por que para a esquerda, professor? Porque é o lado da reação química que está com mais volumes de moléculas gasosas. Então, isso tudo foi esses princípios de Le Chatelier, tá? Por último, finalizando aí, tá, a aula, tentando ser o mais objetivo possível. Eu que não tenho muita facilidade de ser tão direto ao ponto, arrodeio muito o negócio. Bem, efeitos da temperatura. É o último ponto que a gente vai abordar agora. Então, uma coisa eu preciso dizer antes de mais nada. É dizer a vocês que o processo de Haber, essa reação aqui, essa reação química, produção da amônia, é um processo extremamente exotérmico. Opa, professor, que é isso aí? Pelo amor de Deus, né? Vamos lembrar. Reações exotérmicas, endotérmicas. Então, exotérmicas são reações que liberam calor, né? O calor vai para o ambiente. E as endotérmicas são aquelas que absorvem calor do ambiente, tá? Então, endo para dentro, exo para fora, tá certo? Ok. Então, o que eu quero dizer a vocês é que a gente tem que que o processo de Haber é um processo exotérmico, ou seja, vou botar aqui, tá? Calor liberado, ou seja, perde calor. A reação, ela libera calor. Você queimar uma fogueira, botar fogo numa lenha, chega perto ali para você ver se você não sente o calor que está sendo liberado daquela reação. Com certeza você vai sentir a energia. Você não chega tão perto de uma fogueira, né? Porque a energia que ela está liberando, o calor que ela está liberando, ok? Então são reações exotérmicas, são aquelas que liberam calor. Então, gente, todo mundo já está sabendo que o processo de Haber é um processo exotérmico, ou seja, aquele que libera calor, tá certo? Exotérmico. E eu vou organizar aqui minhas ideias, ó. Preste atenção aqui no meu movimento, para vocês não ficarem perdidos, tá? Atenção. Eu já sei que o processo de formação da amônia, ou seja, processo de Haber, é exotérmico.
Isso a questão tem que te informar de alguma maneira. A reação é exotérmica ou endotérmica? Então ela pode dar o ΔH a você, lembrando, né? O ΔH negativo significa uma coisa, o ΔH positivo é outra coisa. Então vamos lembrar desses pontos. E aqui na questão ele está dizendo assim, que ela é exotérmica. Então se você já concluiu que ela é exotérmica, você considera que a reação direta é exotérmica. E, obviamente, o sentido contrário vai ser o processo endotérmico. Fique esperto aqui, hein? Aqui agora, ó. A questão disse que, sabendo que a reação é exotérmica, então o que é que você faz? Aqui no sentido direto, ou seja, da direita, você considera que é exotérmica. E o sentido inverso é endotérmico. Se fosse o contrário, professor, se a questão estivesse dizendo que o processo é endotérmico, eu botaria endotérmico aqui em cima, sentido da direita, e colocaria exotérmico aqui embaixo. Fui claro? Fique esperto. Fechou isso aí? Ótimo. Agora vamos para a pergunta. O que ocorrerá com o sistema se diminuirmos a temperatura? O que ocorrerá com o sistema, aquele sistema, né, que a gente está trabalhando, se a gente diminuir a temperatura? Eu vou grifar, que eu gosto disso, tá? Vou grifar aqui a parte principal, a minha interpretação, a minha compreensão do texto. Então, o que é que vai acontecer se eu diminuir a temperatura? Bem, eu só preciso lembrar dos conceitos de exotérmico e endotérmico. Eu já sei que o processo é exotérmico, já sei que o processo exotérmico está no sentido direto, e o sentido endotérmico, ou seja, do sentido inverso aqui, é aquele que ganha calor, e o exotérmico perde calor. Então, se eu estou diminuindo a temperatura, o que é que acontece com o calor? Se você diminui a temperatura, você vai perder calor. Então, você vai favorecer o quê? Se você diminuir a temperatura, é favorecer o lado exotérmico, ou seja, aquele lado que perde calor. Então, no caso, gente, resposta, meu tempo está estourando, o equilíbrio se desloca para qual é o sentido exotérmico? O sentido da direita. Ou seja, a gente está diminuindo a temperatura. Então, quando você diminui a temperatura, isso quer dizer que você vai perder calor. Perde calor. Deu a hora, não foi? E a letra B. E se aumentarmos a temperatura? Se a gente aumentar a temperatura, aí o processo é inverso, cara. Ou seja, se você aumentar a temperatura, você vai estar favorecendo o lado que ganha calor. Ou seja, ó, vou botar aqui em cima também, ó. Aqui eu botei perde calor, aqui eu vou botar ganha calor. Sentiu a ideia? Então, a resposta seria o equilíbrio se desloca para vamos lá. Qual é o lado da reação que ganha calor? O lado endotérmico, tá? O lado que ganha calor. Reações endotérmicas ganham calor, absorve calor. Então, ó, qual é o lado endotérmico? O lado esquerdo. Então, o equilíbrio, se eu aumentasse a temperatura, seria deslocado para o lado esquerdo, ou seja, para a esquerda. Terminamos assim essa primeira parte, tá? Agora eu vou, como eu prometi, entrar na parte de função orgânica álcool, ok? Aí eu só preciso aí de uns 5 minutinhos, 3 minutinhos para tomar uma aguinha e emendar aqui já em função orgânica álcool. Beleza, gente? Até mais, só um momento, tá? Pronto. Bem, gente, já tomei minha aguinha, certo? Estou pronto de novo, restaurado, abastecido. Então, como eu já tinha falado, a gente vai agora trabalhar a função orgânica em específico. Existem muitas funções orgânicas, mas a gente vai trabalhar nesse momento, tá? Para ficar uma coisa mais significativa a aprendizagem, mais com calma,
tem gente que já domina, eu tenho certeza. Tem gente que já domina todas as funções orgânicas. Excelente. Claro, com o professor Elton também ensinando, todo mundo aprende, é lógico. Mas aí eu estou querendo ir atingindo todo mundo, certo? Na aprendizagem, né, bem concreta. Então, eu estou escolhendo trabalhar assim, cada função orgânica com mais calma. Então, vamos lá. Primeira função orgânica, álcool. Ok, gente? Estão vendo aí direitinho? Tá boa a imagem? Qualquer coisa, manda no chat, tá? Vamos embora. Eu tenho aqui dois primeiros conceitos para que a gente comece a atacar o assunto. Primeiro, função química. Função química, basicamente, se divide em dois grandes mundos. A função inorgânica e a função orgânica. Tá certo? Dois tipos, né? Duas situações de funções químicas. Existem as funções químicas do tipo inorgânica e existe a função química do tipo orgânica. Professor, e aí, qual é a diferença? Basicamente, a função orgânica são aquelas de compostos de carbono, tá? Compostos orgânicos, né? E as funções químicas do tipo inorgânica são dos demais compostos, tá certo? Por exemplo, H2SO4, ácido sulfúrico, não tem carbono, não é? Então, a ideia geral é essa. H2SO4 seria do mundo das funções inorgânicas, tudo bem? E, por exemplo, CO2, gás carbônico, C é carbono, né? CO2, gás carbônico, então seria do mundo das funções orgânicas. Então, essa é a grande diferença. Outra coisa é a gente entender o que é, ó, cadê? Grupo funcional. Isso é importantíssimo no assunto. Então, eu estou trazendo aqui exemplo, ó, de grupos funcionais. Ó, dois grupos funcionais. Um exemplo de grupo funcional característico dos aldeídos. Os aldeídos têm o seguinte arranjo, a seguinte estrutura, ligações dos átomos. É um C, que é um carbono, um dupla O, que é uma ligação dupla com o oxigênio, e aqui para baixo, ó, o C tem uma ligação simples com o H, ou seja, com o hidrogênio. Então, gente, esse formato aqui em específico, o C dupla OH, a gente chama de grupo funcional dos aldeídos. Por que, professor? Dos aldeídos, porque isso é específico para os aldeídos. Agora, se por acaso eu trabalhasse aqui o C dupla OH, é diferente, hein? Cuidado para não confundir. Isso nessa parte do assunto é muito delicado. Você tem que ter muita atenção, tá certo? Às vezes eu vou responder algumas perguntas muito na pressa, não observe esses detalhes, me passo, tá certo? Então fique esperto. O C dupla OH é dos aldeídos, é o grupo funcional dos aldeídos. E o C dupla OH é o grupo funcional dos ácidos carboxílicos. É uma outra função orgânica que a gente vai estar trabalhando posteriormente. Hoje a gente vai escolher os álcools. Ó. Outra coisa está aqui no slide, de uma maneira bem ampla, tá? Para vocês terem uma ideia de quantas funções orgânicas existem. Olha aqui, ó, álcool, fenol, aldeído, cetona, ácidos carboxílicos, éster, éter, aletos orgânicos, aminas, amidas e etc. Essas são as principais em química que são mais cobradas, tá? Então vamos para frente. Como eu já disse, a gente vai trabalhar em específico os álcools. Observa o que eu trouxe aqui nesse slide. Casca de banana que muita gente cai. Olha só o que eu trouxe aqui nesse slide, tá? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ó, eu estou trazendo o seguinte. Para uma função orgânica ser da família dos álcoois, ela tem que ter, antes de mais nada, um grupo chamado hidroxila ou oxidrila. O que é isso, professor? É aquele OH. Então, você tem que ter o OH. Por exemplo, ó o OH aqui, ó. Tá vendo ele aqui? Tá vendo o OH aqui? Ó o OH. Olha 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 o OH. Ok, gente? Então, tem que ter OH. Em outras palavras, mais tecnicamente, hidroxila ou oxidrila. Então, para ser álcool, tem que ter ali na estrutura uma hidroxila. Só que a hidroxila não pode estar ligada a qualquer cara, não.
Não. A hidroxila tem que estar ligada a um carbono que a gente chama de saturado. O que é um carbono saturado? É aquele que só faz ligações simples. O que é um carbono saturado? É aquele carbono que só faz ligações simples. Então, se tua hidroxila, por exemplo, olha aqui embaixo, ó, você está vendo que a sua hidroxila está ligada a um carbono que tá fazendo aqui, ó, uma ligação dupla? Então, meu amigo, cuidado, não vai dizer que isso aqui é um álcool não, porque não são álcoois. Ô professor, e como é que eu sei quando é álcool e quando não é álcool? Basicamente, quando a hidroxila está ligada a um carbono saturado, é álcool. Quando a hidroxila está ligada a um carbono sem ser saturado, não é álcool, é qualquer outra coisa, que a gente vai ver no decorrer do assunto. Tudo bem? Então fique esperto. Eu estou trazendo exemplo aqui nesse slide, ó, de situações em que a hidroxila está ligada a um carbono saturado. Então, são álcoois. Agora, se a hidroxila estiver ligada a um carbono, a um Czinho, né, que está fazendo uma ligação dupla ou tripla, aí, meu amigo, o negócio deixa de ser álcool. Fique esperto, tá? Vamos para frente. Aqui eu estou trazendo alguns exemplos de nomenclatura dos álcools. Primeira parte. Vamos lembrar da parte de nomenclatura, tá, gente? Aqui a gente coloca os radicais no comecinho do nome. Antes de mais nada, tu tem que saber quais são os radicais. Lembra dos radicais? Metil, etil, propil, butil, isopropil, N-butil, sec-butil. Estão lembrando? Os principais radicais. Lembrando que são radicais, é aquilo que sai da cadeia principal. Então, vem comigo aqui, ó. Depois dos radicais, você acrescenta o nome da cadeia principal. Depois do nome da cadeia principal, lembrando que a cadeia principal é aquela parte que tem maior número de carbonos, é a parte da cadeia principal. E por último aqui, ó, an, né, que é o tipo de ligação, an, en, in, né, ligação simples, dupla e tripla, respectivamente. A posição da hidroxila, você tem que indicar quando tem mais de 4 carbonos, geralmente. Você tem que dizer a posição da hidroxila, tá certo? Porque a posição do OH também altera no nome e, obviamente, vai alterar nas características físico-químicas da substância. Então, a posição do OH é imprescindível tu identificar quando a cadeia tem muitos carbonos, a partir de 4. Olha só, e a terminação dos álcools, gente, é ol, etanol, metanol, propanol, entende? Isopropanol. Então, fique esperto, ó. Aqui eu tenho H3COH. Isso é um álcool? Sim. Por quê? A hidroxila está ligada a um carbono que está fazendo apenas ligações simples. É um álcool. Enfim, todos são álcools. Por que aqui, professor, o senhor já está batendo o olho aí, já está dizendo que todos são álcools? Porque o OH, todos eles estão ligados a um Czinho que faz ligações simples apenas. Então, fique esperto. Vamos dar o nome. Aqui é metanol. Por quê, professor? Porque aqui, ó, met quer dizer o quê? Um carbono. An quer dizer o quê? Ligação simples. O carbono está fazendo ligações simples apenas. E esse ol, professor, veio de onde? Terminação dos caras, que a gente está estudando, dos álcoois. Fácil demais, né? Um carbono. Lembra daqueles prefixos? Met, et, prop, but, pent, ex, ept, oct, non, dec, undec, dudec. Aqui só tem um, met. Ligação simples, an. Terminação dos álcoois, a hidroxila, metanol. Vamos para o segundo. Olha o segundo. Fácil demais, né? Etanol. Por que etanol? É o nosso combustível, né? Que a gente é pioneiro. O Brasil é um dos precursores na produção de álcool, tá? É bem respeitado na produção de álcool o Brasil, e principalmente com a cana-de-açúcar, tá? Nem todos os países produzem álcool com cana-de-açúcar. A gente vai ver isso mais na frente. Enfim, o etanol, conhecido popularmente por álcool etílico, é o álcool que a gente está utilizando muito aí, né, no combate, né, ao vírus, tá? Covid-19. Então, observa aqui, ó, o etanol, ele tem aqui, ó, uma hidroxila ligada a um carboninho saturado. Então, ele tem 2 carbonos, esse álcool. Então, 2 carbonos, deixa eu ver, et. Tá aqui o et. An, ligação simples entre os carbonos, ol, terminação dos álcoois. Terceira substância, vamos acelerar um pouquinho. Quanto tempo eu tenho aí, gente? 20 minutinhos, ó. Aqui esse composto aqui, ó. Eu tenho propan-1-ol. Opa, professor, tá ficando mais difícil aí, pelo amor de Deus, vai devagar. Eu estou controlando o tempo aqui, ó. Por que ficou assim, propan-1-ol? É o seguinte, eu tenho a hidroxila, tá vendo o OH ligado ao carbono 1. Ô, professor, e por que o senhor começou a chamar esse carbono 1, 2, 3? Por que o senhor está dizendo que o OH está no carbono 1?
um ol. Um ol quer dizer que o ol, ou seja, a hidroxila, está no carbono 1. Veja a ideia, veja, observe, atenção, como botar a localização da hidroxila. Então, fica depois da ligação dupla, simples, tripla, certo? Fique esperto. Então, aqui, ó, eu sempre começo a enumerar os carbonos, gente, do lado que a hidroxila está. Então, a cadeia pode ter 30 milhões de carbonos. A hidroxila está no carbono 2, do lado direito dessa cadeia. Então, matou a questão. O lado que a hidroxila está mais perto do carbono é esse lado que você pega aí, começa a enumerar a cadeia. É por isso que eu começo a enumerar desse lado. Ai, professor, eu comecei a enumerar aqui, ó, carbono 1, 2, 3. Errou. Por quê? Você não pode, é obrigatoriamente assim. Você tem que dar prioridade ao grupo funcional na enumeração da cadeia. Fui claro? Vamos para frente. Aqui, ó, outro composto, propan-2-ol. Olha só que coisa em química. Veja como a química é exata. Ó, aqui é propan-1-ol, aqui é propan-2-ol. Quase idêntico o nome, só que mudou o quê? A posição da hidroxila. E pelo fato de ter mudado a posição da hidroxila, o que foi que aconteceu? O nome mudou, as características da substância mudam. O cara às vezes usa para combater uma coisa e por causa dessa mudança da posição da hidroxila, o cara vai usar para tratar de outra coisa. Tá certo? Então, isso é muito importante você saber que isso influencia. Então, ó, 1-ol, porque a hidroxila está no carbono 1. 2-ol, porque a hidroxila está no carbono 2. Outra coisa, vocês estão percebendo que aqui nesse composto, pessoal, a hidroxila, ela tanto faz, né? Tá eu contando desse lado de cá, como se eu estivesse contando do lado de cá. Como assim, professor? Olha só, carbono 1, 2, 3. Aonde está a hidroxila? No 2. Agora veja, se eu estivesse contando desse lado de cá, carbono 1, 2, 3, a hidroxila não continuaria no carbono 2? Então, isso deixa você com mais liberdade na enumeração, porque tanto faz, né? Você começasse a enumerar desse lado ou desse lado, estaria no carbono 2 a hidroxila, beleza? Agora fique esperto, né? Vamos aqui para o último composto, ó. Aqui essa cadeia, observa a enumeração, ó, pente. Por quê? Tem 5 carbonos. Lembra dos prefixos? Tem que dominar, bicho. Met, et, prop, but, pente. Pente, pentacampeão, 5 vezes campeão. Então, 5 carboninhos, C. Pente. Ligações simples entre os carbonos. 2 é a localização da hidroxila. Ol, terminação dos álcoois. Fui claro? Então, ó. Por que, professor, começou a enumerar desse lado de cá? Não seria mais bonitinho, mais fácil, mais legal começar a enumerar do lado daqui, não? Carbono 1, 2, 3, 4, 5. De forma alguma. Por quê? Observe que a hidroxila ela está mais próxima do lado de lá do composto. Ó. Como é que tu vai começar a enumerar do lado de cá se a hidroxila está lá embaixo do outro lado? Então, o que é que você faz? Você vem para o lado de cá e aqui desse lado, não está mais pertinho? Ó, aí você começa a chamar esse carinha aqui de carbono 1. Não vai dizer que esse é o carbono 1, que você errou a questão. É um motivo, é uma questão que muito aluno erra, questões assim, tá? Por causa dessa numeração. Então, fique esperto. Dê prioridade ao lado que está mais perto do grupo funcional, seja quem ele for. Vamos para o próximo slide. Aqui, ó, temos mais cadeias, só que aqui, meu amigo, eu estou trazendo cadeias mais gatinhas, né? Como eu costumo brincar com cadeias mais complexas. Então, aqui, olha as gatinhas que nós temos aqui, ó. O critério é o mesmo, tá? Tanto para as cadeias feinhas como para as gatinhas. Então, ó, as gatinhas aqui, ó, eu vou também seguir os mesmos radicais, cadeia principal, posição do OH, sacou? Então, aqui, essa cadeia, como é que eu dou o nome? 4-metil pentan 2-ol. Como é que eu dei esse nome? Fácil. Ó, primeiro, observe que eu tenho um radical aqui, mas também tenho a posição da hidroxila. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. A posição da hidroxila, ó, ela está desse lado de cá, tá? Observe. Qual é o lado? Lado esquerdo ou direito? Que a hidroxila está. Está mais para o lado de cá, professor. Então, o que tu faz? Você vem para o lado de cá e chama esse cara de carbono 1, como está, ó. Veja a numeração, carbono 1, 2, 3, 4, 5. Ai, professor, eu errei a numeração. Eu acho que eu comecei a numerar do lado de cá. Errou. Por quê? Olha o lado que está mais perto da hidroxila. Entendeu, gente? Vou começar a deixar de falar disso. Tá certo? Então, ó, esse é o carbono 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4, esse é o 5. Isso aí a gente chama de cadeia principal. E isso aqui está saindo da cadeia principal, ó, a forma que a gente conta mais carbonos. Então, a gente chama isso de radical.
É o que sai da cadeia principal. Olha ele aqui, ó. 4-metil. Ai, professor, de onde veio esse 4? É a localização do metil. Por que metil, professor? Met quer dizer um carbono. Il é o nome que se dá, a terminação que se dá a hidroxilas. Pode ser a hidroxilas, não, minto, a radicais, tá? Então, il ou ila é a terminação dos radicais. Metil ou metila. Tudo bem? Então, vamos lá, ó. Aqui, ó, carbono 4, eu tenho um metil. Então, ficou 4, indicando, né, a localização do metil, 4-metil. E o 2, ó, é a localização do ol. Ó, o 2, a hidroxila, não está no 2? Aí você põe aqui. Então, ó, a estrutura do nome, hein? Radical primeiro, cadeia principal, olha as cores. Vocês estão vendo que eu dei uma trabalhada nesses slides de uma maneira bem legalzinha? Ó, radical em vermelho, cadeia principal em rosa, é o tipo de ligação aqui em verde, posição da hidroxila, ó, o número 2 em preto, e aqui em azul eu botei a terminação ol. Ficou bem legal, não ficou? Para você sentir os critérios, ó, de nomenclatura. Vamos acelerar. Segundo composto, começar a ser mais rápido, tá? Então, aqui no segundo composto, eu tenho 2 radicais. Eu tenho uma cadeia principal. Você começa a numerar do lado de cá, lógico, porque olha onde a hidroxila está. Pelo amor de Deus, tu vai começar a numerar do lado de cá não, hein? Aí o professor morre. Decepção. Começa a numerar do lado de cá, porque vocês estão vendo que a hidroxila está bem aqui, né? Então, não começa desse lado, não. Começa desse lado aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 4 carbonos, gente, é o quê? But. Olha o but aqui, ó. But, 4 carbonos. A hidroxila está em qual carbono? No 1. Olha ela aqui, ó. 1, ol. E aonde estão os radicais? Os radicais, que tipo eles são? Ó? CH3, CH3. Só tem um carbono, né? Em cada posição. Então, como eu tenho 2 metis, aí eu uso o nomezinho aqui, ó, dimetil, para indicar, ó, di são 2, tri são 3, ok? Então, ó, por que o senhor repetiu, professor? 3,3. Muito aluno pergunta isso. Por que aqui está assim, 3,3? Por que o 3 está 2 vezes? Porque, afinal de contas, eu tenho um metil aqui para cima e um metil aqui para baixo. Ó. Teve metil para todo canto. Tudo bem? Ok, vamos para frente. E a última cadeia aqui, ó. A última cadeia, gente, ó. Preste atenção aí, ó. Ó, eu já estou acelerando. Deu o nome do composto. Veja que está um nome mais complexo, ó. Um aluno que está ligado nas aulas, que está estudando, gente, ele pega esse composto aqui e tem que dizer, ó, 3-etil, 4-metil, pentano, 2-ol. Fácil assim. Como, professor? Ó, a hidroxila está mais perto de que lado? Desse. Então, começa a numerar os carbonos desse lado de cá. Foi o que foi feito. Segundo passo, ó, em que carbonos estão os radicais? Tem um no 3 e um no 4. Por que, professor, eu botei logo o do 3? O radical aqui, que no caso é etil. Por que eu botei aqui no nome logo ele? Porque você precisa saber que a gente trabalha o nome das cadeias em ordem alfabética. Então, se o etil começa com E, você não vai botar o metil na frente dele, porque começa com M, e na ordem alfabética, A, B, C, D, F, G, H, E, J, L, M, entendeu? Então, o E vem antes do M, é por isso, por essa ordem alfabética, que o E vem na frente. Então, 3 etil, 4 metil, entendeu? 3 etil, por quê? A ordem alfabética. 4 metil, M, ó. E pente, porque tem 5 carbonos na cadeia principal. 2 é a posição da hidroxila. Ol, se trata de álcools. Um abraço, hein? Nomenclatura, álcool, ó, as cadeias mais gatinhas, ó, né? Envolvendo cadeias fechadas, ó. Fechado, 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 ó. Ó, tô acelerando o passo, ó. Ai, professor, que loucura é essa? Pois é, meu amigo, o ritmo é esse. Não pode brincar não em serviço não. Imagina uma prova de 180 questões do Enem. E o nível das perguntas, é tudo assim, né? Quem descobriu o Brasil? É muito. Enfim, então aqui, ó, a estrutura se chama 3-fenil-propan-1-ol. Por que, professor, 3-fenil? Ó, olha só, mais uma vez, a hidroxila não está mais perto desse carbono, então como é que tu vai dizer que aqui é o carbono? Não pode, tem que começar daqui, ó, carbono 1, 2, 3. Essa é a minha cadeia principal. Esse carinha aqui, a gente conhece muito ele em química orgânica, ele é conhecido como anel benzênico.
tá? Anel benzênico. É uma estrutura formada por 6 átomos de carbono com alternância em suas ligações. Uma ligação dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples. Alternância nas ligações. E tem que ter 6 carboninhos fechadinhos assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse ciclo que está no meio significa exatamente essa ressonância, tá? Esse movimento contínuo, né, de alternância das ligações simples, dupla, dupla, simples, ok? Então, isso aqui, quando está na forma de radical, ele não faz parte da cadeia principal, então está sendo um radical. Aí ele se chama de fenil. E onde está esse fenil? No carbono 3, ó, 3-fenil, tá me acompanhando? Prop, por quê, professor? Prop, porque tem 1, 2, 3 carbonos. E an, porque os carbonos da cadeia principal estão ligados entre ligações simples. 1 é a posição da hidroxila. Então, gente, 3-fenil-propan-1-ol, tá? Aqui, ó. Eita, deixa eu voltar aqui. 2-metil-ciclohexanol. Tá estranhando esse ciclo? Não estranhe. Por que aqui não teve ciclo? Porque aqui é um caso específico de uma cadeia cíclica, tá? É um caso em que eu tenho um benzeno. E ele está na forma de radical. Então, enfim, quando eu tenho um benzeno, você não precisa usar esse ciclo, né? É o benzeno, anel benzênico. Agora, quando você não tem uma cadeia aromática, ou seja, aquela que não tem benzeno, aí você tem que usar esse prefixo ciclo, porque a palavra ciclo já dá a indicação de cíclica, né? Cadeia fechada. Enfim, então aqui, ó, 2-metil, tá no carbono 2, ciclo-hex. Se você não botasse esse ciclo, quem pegasse esse nome ia pensar que era uma cadeia aberta, reta. Aí, ó, esse ciclo ajuda você a entender que são ciclos fechados, ó. Hex quer dizer 6, 6 carbonos, ó. An, ligações simples, ol, hidroxila. Professor, por que aqui é o carbono 1 e por que aqui é o 2? Porque você lembra que você sempre começa mais perto da hidroxila possível. Então, se a tua hidroxila está no carbono 1, então este é o carbono 1. E para cá é o 2. Tu não ia poder dizer que aqui é o 1 e esse de cima é o 2. Por quê? Esse carinha aqui ia ficar muito distante do negócio. E você tem que sempre procurar o lado que fique mais próximo dos seus radicais e dos seus grupos funcionais. Então, aqui é o 1 e para baixo, ó, já é o 2. Você não vai dizer que aqui é o 1, tá certo. Mas você não vai dizer que o 2 é esse aqui, esse carbono aqui. Tudo bem? Fechou? E aqui, o 3-isopropil. Isopropil é o nome desse radical aqui, ó. Lembre que temos propil e temos isopropil. Qual é a diferença? A estrutura aqui, ó, a geometria da ligação entre os átomos. Então, o ciclo, mais uma vez, pente, porque tem 5 carbonos. Olha mais uma vez a numeração, que legal. O carbono 1 é o carbono que está a hidroxila. A hidroxila está no carbono 1. O 2, o 3, ó. Ô, professor, porque o senhor não enumerou para o lado de cá, ó. 1, 2, 3, 4. Vocês estão vendo? Se eu começasse a dizer que a hidroxila está no carbono 1, tá certo, beleza. Mas se você dissesse que o 2 é esse aqui, o 3 é aqui e o 4 é que estaria com o isopropil. E aí você erraria. Por quê? Porque você está dizendo que o seu radical está no carbono mais distante, no 4. Onde, na verdade, você poderia ter feito isso que ele fez, ó, corretamente. Carbono 1, 2, 3. No 3, o radical isopropil. Pente, ciclopente, quer dizer isso aqui. An, ligações simples, e ol, a terminação, beleza? Aqui, ó, mais alguns exemplos, ó. Aqui eu fiz de uma maneira diferente. A gente botou aqui o nome das substâncias, ó, butan 1-ol, butan 2-ol, 2-metilbutan, beleza? Botamos os nomes para a gente construir a cadeia. Qual é o critério aqui? Qual é a leitura que a gente tem que ter nesse caso? A gente tem que pegar o nome e ir para os critérios. Espera aí, but. But quer dizer o quê? 4 carbonos. But, met, et, prop, but. 4 carbonos. But. Então, ó, 4 carbonos. Aqui é but, 4 carbonos. Tá certo, gente? Então, o primeiro passo. An quer dizer que tem ligações simples. Então, olha as ligações simples aqui, ó. E o 1-ol, a hidroxila. Então, o 1-ol, que significa que a hidroxila está no carbono 1. Então, fechou, ó. Tá aí. Tá vendo aí? H3, H2, H2, H2... e já é. Aqui, o butan 2-ol, olha a diferença. 1-ol, 2-ol. Tudo com 4 carbonos, vê que legal. Ó, pá, a hidroxila, olha a posição dela. Não mudou agora? Ó, aqui está no carbono 1. Aqui está no carbono 2. Então, cuidado com isso. Ó. Completa direitinho aí, com os hidrogênios necessários, beleza?
Tem gente que está afiado nisso aí, eu boto fé. Então, ó, 2-metilbutan, 2-ol, ó, 2-ol. Então, ó, a hidroxila, o grupo OH, né, dos álcools, está no carbono 2. E no carbono 2 também temos o quê? O 2-metil, está no carbono 2, ó. Beleza? Olha aí, completa com os hidrogênios necessários, tudo de boa, fechou, bonitinho. E aqui, professor, 1-metilciclohexanol. Tranquilo, ó. 1-metil quer dizer o quê? Que no carbono 1 tem um radical metil, só um carboninho. E o grupo hidroxila também está no 1, ó, porque não teve numeração nenhum. Por exemplo, se estivesse no 2, aqui apareceu 2-ol, tá certo? Aqui, ó, não apareceu, apareceu anol. Então, de boa, olha só, olha onde o CH3 está, no 1, e olha onde a hidroxila está, também no 1. Como é que eu sei, professor, que aí é o carbono 1? Porque é onde está o negócio, é onde está o movimento todo, entendeu? A resenha toda está aqui, ó, nesse carbono. Então, é esse carbono que você considera o carbono 1. Tá bom, gente? Olha aí, outro caso, prop, 3 carbonos, ligações simples entre os carbonos, triol, vê que legal. Outra novidade, ó, propanotriol. Eita, professor, por que o senhor está botando triol? Porque eu tenho 3 hidroxilas. Triol, 1-ol, 2-ol, 3-ol, ou seja, triol. E por que não tem triol aqui, professor? Porque em nenhum caso tem 3 hidroxilas. Ô, professor, e se fosse 2 hidroxilas? Diol. Então, ó, vamos passar para frente, hein? Fique esperto aí. Ó, completa com os hidrogênios, fechou. Propano, 3 carbonos, triol. Ótimo. Aqui, ó, os álcools, gente. Já estou finalizando, tá? Estourei o tempo já. Então, aqui, ó, a classificação de álcools. Eu tenho o número de hidroxilas e a localização da hidroxila. Eu tenho 2 critérios para classificar os álcools. Os álcools são classificados de acordo com vários critérios. Um deles é o número, a quantidade de hidroxilas que você tem. O outro critério é a localização dessa hidroxila. Está no carbono 1, está no carbono 2, está onde? Está no carbono primário, está no carbono secundário, terciário. Então, fique esperto aqui, ó. Quando você só tem uma hidroxila na cadeia, você tem um tipo de álcool que a gente chama de monoálcool. Monol, basicamente. Monoálcool. Mono quer dizer um álcool, ou seja, uma hidroxila. Se você tivesse 2 hidroxilas, você tem diol. Se você tivesse 3 hidroxilas, você teria triol. Lembra do slide anterior? Vou voltar, ó. Por que ficou triol aqui? Triol. Olha só que legal. Triol, porque tem 1, 2, 3 hidroxilas. É exatamente isso aqui, ó. 3 ou mais. A gente pode generalizar isso aqui chamando de poliálcool, tá? Como só teve 3 lá na questão anterior, ele disse triol, mais 4, 5 hidroxilas, aí você considera poliálcool, muitos álcools. Então, sentiu aí os tipos de álcools quanto ao número, a quantidade de hidroxilas, você tem monoálcool, diálcool e poliálcool. Localização da hidroxila, eu tenho outro critério. A hidroxila, né, aquele grupo OH, ela está ligada a um carbono saturado? Sim. É um álcool. Ela está ligada a um carbono que é primário, secundário ou terciário. É aí que tu vai olhar. Ai, professor, não me lembro. Resgate isso aí para mim, por favor. Olha só. A hidroxila, ela está ligada a um carbono primário. Por quê, professor? Como é que eu sei que isso aqui, a hidroxila, o OH, né, está ligada a um carbono primário? É porque esse Czinho só está se ligando a um outro Czinho. E é isso que a gente tem que lembrar. Carbono primário é um carbono que se liga apenas a um outro carbono. Secundário é aquele carbono que se liga a 2 carbonos. Terciário é aquele carbono que se liga a 3 carbonos. E quaternário é aquele carbono que se liga a 4 carbonos. Então, observe que a hidroxila está se ligando a um cara que só se liga a outro cara. É um primário. Então, esse tipo de álcool é um álcool primário. Por que aqui ele está dizendo que é um álcool secundário, classificado como um álcool secundário? Por quê? Analisa aí. Olha a hidroxila. Ela está se ligando a esse carbono, não está? Esse carbono que a hidroxila está se ligando, vocês estão percebendo que esse carbono, ele se liga a um cara para o lado direito e um cara para o lado esquerdo dele? Então, se a hidroxila está se ligando a um carbono que tem esse comportamento, ou seja, que faz uma ligação com 2 outros,
carbonos, então ele é secundário. Hidroxila ao carbono secundário, então esse álcool é secundário. E aqui, ó, a hidroxila está ligada a um carbono terciário, ou seja, ó o carbono aqui, ó, está se ligando a um cara para baixo, a um cara para a esquerda e a um cara para a direita. Estão vendo aqui? Fique esperto nisso, hein? Então isso aí é a classificação dos álcools. Ó, estou tentando acelerar aqui. Álcool, nomenclatura. Isso aqui é um modelo ilustrativo, meramente ilustrativo, tá? Mas convém salientar que o Enem gosta muito dessas imagens. Então é bem conveniente e é pertinente você saber que a bola preta geralmente representa o carbono, a bola vermelha é o oxigênio e os branquinhos aqui, as bolinhas brancas, são os hidrogênios. Tá certo? Essa é a leitura que a gente tem que ter. Então observe que aqui eu só tenho uma bola preta, ou seja, um carbono. Então MET. MET quer dizer um carbono. Aqui AN, porque só tem ligações simples. Né? Essas travezinhas aqui, ó, né? Esses tracinhos, representam as ligações. Então, ó, eu tenho esse joguinho, é o modelo molecular. Tá? Você vai encaixando as bolinhas nos palitinhos, vai construindo cada molécula viajada danada. É super legal. Depois, quem se interessar, procura na internet que tem para vender. Enfim, metanol, álcool metílico. O que é isso, professor? Álcool metílico é o nome popular do metanol. Já já eu falo sobre metanol. Olha o outro aqui, ó. Estourei o tempo. O etanol. O etanol quer dizer dois carbonos, ó, duas bolinhas pretas. Ligações simples, ol, porque é um álcool. A hidroxila aqui. Cadê a hidroxila, professor? OH. Lembra que eu disse que a bolinha vermelha é o oxigênio e a branca é o hidrogênio? Tá? Então fique esperto. Ó. Então tá aí. O nome do etanol, o nome popular dele é álcool etílico. Tá certo? Então fique esperto. Ó. Como é que dá o nome usual, professor, de um álcool? Tá aqui os critérios. Ó. Primeiro, a palavra álcool, nome popular. Depois, o nome do radical, a quantidade de carbonos que tem. E, por último, a terminação sempre é essa. Ílico, álcool metílico, álcool propílico, álcool isopropílico. Tá sacando? Fique esperto. Aqui, ó, o metanol. Olha essa imagem aqui. Vê que legal. Essa imagem, gente, eu fiz questão de trazer porque em 1994, na Fórmula Indy, ocorreu um acidente durante a prova. Né? A Fórmula Indy, ela teve um momento em que teve um abastecimento e o carro de corrida, né, a equipe que foi fazer a troca do combustível, que era metanol, é um tipo de álcool, a gente já trabalhou, vazou e houve ali um acidente, né? Houve um acidente. Depois disso, baniram o metanol da prova da Fórmula Indy, passaram a usar outro tipo de combustível. Agora, por que baniram? Porque ele, ó, ao sofrer combustão, ao ser queimado, ele tem quase a chama incolor. Já pensou, eu estou pegando fogo aqui, me debatendo, aquela agonia, e todo mundo olhando para mim, esse cara está louco, está muito doido. Não, é porque o metanol, ao ser queimado, ele é quase incolor, você não vê a cor da chama. Agora, olha a cor da chama da gasolina sendo queimada. Bota fogo na gasolina, olha a cor dela. Bota fogo no metanol, ó, quase sem cor. Essa é a grande ideia. Foi por isso que baniram da Fórmula Indy o metanol, substituíram. Aqui são as reações de produção do metanol, né? E aqui gás de síntese ou gás d'água, tá? Enfim, é assim que a gente finaliza, tá certo, gente? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, me dediquei ao máximo ao tempo que eu tinha, estourei um pouquinho, né? Mas depois eu converso aqui com a equipe, tá certo, gente? Boa noite a todos, espero que vocês tenham gostado, estude mais um pouquinho e fique ligado na plataforma que a qualquer momento, eu sou muito imprevisível, eu estarei colocando ali várias atividades bem legais para que vocês respondam. Um beijo em todos, fiquem com Deus.